sentar, amados. Nós temos estado falando sobre avivamento. Nós estamos declarando que esse é o ano do avivamento da nossa igreja. E agora eu vou começar uma série especial ainda com relação ao avivamento, que é a respeito da transformação. Eu quero começar a falar para vocês a respeito de transformação, mas não qualquer tipo de transformação. Eu quero falar com vocês sobre uma transformação que é permanente, uma transformação que não volta atrás, que é muito mais do que aprender um comportamento. É uma transformação que é interna e que é duradoura e que é eterna. Amém? Eu quero começar falando então hoje, nosso primeiro estudo, e eu vou pegar a vida de algumas pessoas na Bíblia para exemplificar como Deus produz essa transformação permanente em nossas vidas. Amém? Hoje nós vamos começar a estudando a vida de José, o nosso primeiro estudo. Eu vou gastar 2 estudos na vida de José. E essa transformação que nós precisamos passar por ela é uma transformação na nossa alma. Quantos de vocês sabem o que é a nossa alma? Levanta a mão, quantos de vocês sabem o que é a nossa alma? A nossa alma, pode baixar, obrigado. A nossa alma é um negócio complicado às vezes de entender. A nossa alma nada mais é do que as nossas emoções, a nossa razão, os nossos pensamentos, as nossas decisões. Isso é a nossa alma. E sabe, quando a Bíblia diz que quando nós nascemos, com uma exceção, quem nasceu de mulher, só existe uma exceção para isso, que foi Jesus. Todo o resto de nós nascemos no pecado. E o pecado é algo que afeta a nossa alma. E aí então, quando nós recebemos Jesus, o que acontece conosco é uma coisa chamada novo nascimento. Nós nascemos de novo, nascemos no nosso espírito. Mas deixa eu te contar, o plano de Deus não é só para o nosso espírito, é para o nosso espírito, é para a nossa alma e é para o nosso corpo. Um dia, quando Jesus voltar, a Bíblia nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus da ressurreição. Repita comigo: o modelo para a minha vida é o Jesus da ressurreição. Veja bem, não é o Jesus que nasceu de Maria. O Jesus que nasceu de Maria ficava cansado, tinha fome, sofria no seu corpo. Mas o Jesus da ressurreição, ele ganhou um corpo glorificado. Agora, enquanto nós não ganhamos esse corpo glorificado, Deus está fazendo todo um trabalho na nossa alma. Deus quer produzir uma estrutura na nossa alma, de maneiras que a nossa alma também seja atingida pela espiritualidade que Deus colocou dentro de nós, quando colocou o Espírito Santo. Deus veio, e a Bíblia diz que se a gente recebe Jesus, vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitar em nós. E agora então o desejo de Deus é produzir na nossa alma uma transformação, é criar na nossa alma, digamos assim, um sistema espiritual, porque a nossa alma é carnal, mas Deus quer que a nossa alma esteja sob o controle do Espírito Santo, e isso é um processo. A transformação que acontece na nossa alma é um processo, e é um processo que até Jesus teve que passar por ele. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 10, que está aí no nosso texto. Hebreus 2, versículo 10. Lá no fim da nossa Bíblia, por favor, coloca put in the screen, please. Hebrews 2:10. Hebreus 2:10. Jimmy, please. Screen. Hebreus 2:10. Hebrews 2:10. Acharam aí? Vamos lá, Jimmy. Hebreus 2:10 diz assim, presta atenção aí, leia comigo. Porque convinha que aquele,
Vamos lá. Para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse. Diga comigo de novo. Aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Quem é o autor da nossa salvação? Jesus. E o que está dizendo? Que Deus, por meio de quem tudo existe, quis fazer? Aperfeiçoar a Jesus. Agora preste aqui atenção, olha para mim. Como é que Jesus podia ser aperfeiçoado? Como é que a Bíblia está dizendo que Jesus foi aperfeiçoado? Ele já não era perfeito? Ele era perfeito, mas a perfeição não quer dizer você já ter chegado no estado final. Jesus, como homem, nasceu igualzinho eu e você, sem pecado. Mas a alma de Jesus, a alma dele, e o nosso grande problema não é o nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito, o nosso espírito fica pronto. Jesus disse para Pedro, lá no jardim, Jesus disse: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. O espírito, o problema é a carne, é a alma. O problema é a nossa alma. Então a alma de Jesus também teve que ser aperfeiçoada. Teve que aprender coisas. Ele teve que aprender a obediência. Ele teve que aprender a negar-se a si mesmo. Abra sua Bíblia, eu ponho no screen para a gente, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Filipenses 2, 5 em diante. Olha lá no screen. Vamos ler juntos. Tende em vós. Está falando para quem? Para mim. Está falando para você. Diga lá. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Próximo. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas se esvaziou de si mesmo. Gente, essa foi a primeira coisa que Jesus aprendeu: a esvaziar-se de si mesmo. A nossa alma não quer esvaziar-se de si mesmo. A nossa alma quer se encher. A nossa alma quer ser aceita. Ela quer fazer coisas para que sejamos aceitos. Ela não quer se esvaziar. Jesus aprendeu, esvaziando-se a si mesmo. Segunda coisa, tomando a forma de servo. Jesus não nasceu como servo, mas ele assumiu a forma de servo. Amados, vocês sabem o que é um servo? Um servo é aquela pessoa que não tem direito a nada, é o último. Um servo, no tempo de Jesus, quando foi escrita essa palavra servo, hoje, modernamente nós não temos mais essa definição, mas naquele tempo que foi escrita essa palavra, a definição era o seguinte: havia uma pessoa rica, por exemplo, e ela precisava de alguém para arrumar sua casa, para limpar sua casa, para fazer os trabalhos de casa. Então o que ela fazia? Ela pegava o dinheiro, punha no bolso e ela ia no mercado público, aonde vendiam escravos, e ela ia comprar um escravo para fazer o seu serviço. Então o escravo era como se fosse uma maquinaria, como se fosse o seu vacuum, sua máquina de lavar roupa, como se fosse a sua máquina de lavar louça hoje em dia. Isso era um servo. Então a pessoa chegava no mercado de escravos, e ela não ia comprar qualquer escravo, não. Ela ia lá, testava os músculos, olhava no dente, mais ou menos quando a gente faz, como quando compra um cavalo, olhava nos dentes, apalpava os músculos, e aí ele pagava o preço. E aí a pessoa punha uma argola na orelha, simbolizando que aquele era um escravo, seu escravo. Aí aquela pessoa não tinha mais o nome, ela era o escravo do fulano. E aquela pessoa não tinha direitos. Escravos não têm direito. E aí aquela pessoa não tinha decisões. As suas decisões eram as decisões do seu Senhor.
A Bíblia diz que Jesus aprendeu isso. Volta para nós a tela, por isso. Tomando a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens. Próximo. Next one, Jimmy. E achado na forma de homem. Vamos lá. O que diz aí? Humilhou-se a si mesmo. A nossa alma quer se exaltar. A nossa alma não quer humilhar-se. Presta atenção. Humildade é um negócio chamado fruto do Espírito Santo. Não está na nossa alma de maneira natural. A nossa alma não nasce com isso. Isso tem que ser gerado. A nossa alma tem que trabalhar. Sabe o que quer dizer humilhar-se? A palavra humildade é uma palavra que vem da origem latina de humus. Humus é um material que entrou em decomposição, que vai servir agora para fertilizante, para fertilizar. Você compra humus para colocar nas plantas. Isso é humildade. É você se tornar um material deteriorado que vai ter uma serventia para fazer alguma coisa ou outra que não seja para você mesmo. Assim foi Jesus. Se humilhou a si mesmo, tornando-se, vamos lá, obediente. A nossa alma não é obediente. Não é característica natural da nossa alma ser obediente. A nossa alma, sabe o que a nossa alma quer? Ser autônoma. A nossa alma quer andar por ela mesma. É isso que a nossa alma deseja. É isso que é o que tem na nossa alma. Então nós precisamos criar isso na nossa alma. Obediente até a morte, e a morte de cruz. Mas aí não é o fim de história. Vai para frente. Pelo que é uma oração conclusiva. Ok? Por causa disso, agora vem isso. Agora, se você tirar o que está primeiro, você não tem isso aí. Porque isso aí é uma consequência. Então a vida cristã é uma consequência do tratamento ao qual nós submetemos a nossa alma. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Vamos lá? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Vamos para frente? E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A autoridade só vem para nossa alma no fim do processo. E ela não é adquirida por força, não é adquirida por nada. Ela é adquirida pelo processo chamado transformação da alma. Hoje nós vamos começar a primeira fase do nosso estudo sobre a vida do José. No Gênesis capítulo 37. Todo mundo conhece a vida do José, não conhece? Então, é simples a gente agora poder estudar um pouquinho. A primeira coisa que eu quero ver com vocês nessa manhã é quais são os requisitos desse processo de transformação. Olha aqui para mim, amados. Presta atenção. Olha aqui para mim. Esse processo de transformação, apesar de ser uma coisa extremamente necessária, e sem ele nada vai poder acontecer, sem o processo de transformação, nada vai poder acontecer. Paulo diz, Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo, gente, por favor, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da nossa mente. Sabe qual é a nossa mente? A nossa alma. Para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então preste bem atenção. Apesar desse processo ser tão importante, e nós não podemos negociar, não há negociação nesse processo, ou nós passamos pelo processo ou não passamos. E hoje nós temos basicamente
dois tipos de pessoas na igreja, em geral: pessoas que estão submetendo-se ao processo e pessoas que ainda não entraram no processo. Não entraram no processo, não estão se submetendo ao processo de transformação. Nós temos basicamente esses dois tipos de pessoas. Agora, para que a gente entre nesse processo de transformação, há alguns requisitos. Sem esses requisitos, ninguém entra. Ninguém entra. Vamos lá. Primeiro requisito, está aí no nosso boletim. Gênesis capítulo 37, versículo 2, please. Versículo 2. Começando no 1, diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai em Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Quantos anos tinha José? 17 anos de idade. Estava com seus irmãos apacentando os rebanhos. Ele era jovem, muito jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, que eram servas das mulheres de Jacó, mulheres do seu pai. E José trazia a seu pai más notícias a respeito deles. Então, o primeiro pré-requisito que nós temos que ter para a nossa transformação é nós temos que ter um posicionamento claro em termos de caráter. Amados, caráter não se negocia. Ou nós deixamos Deus trabalhar com o nosso caráter, ou nós não vamos a lugar nenhum. Caráter é inegociável. E a entrada no processo de transformação requer uma tomada de posição com respeito ao nosso caráter. Ok? Então veja bem, nós dissemos aí no nosso boletim, no nosso esquema, ter um posicionamento claro em termos de caráter. A segunda parte do versículo diz assim: e ele trazia más notícias deles ao seu pai. O primeiro posicionamento que nós temos que ter é não nos amoldarmos ao erro, ao caráter errado. Não é isso que disse o Romanos, que nós citamos? E não vos conformeis, entreis na forma desse século, mas transformai-vos. Então você não pode entrar na forma desse século. E a primeira coisa que vai ter que acontecer com a sua vida, você tem que ter posicionamento claro em termos de caráter. Você não pode se amoldar ao erro, você não pode aceitar o erro, ok? O erro não tem que ficar fazendo parte da sua vida, você tem que ser diferente. Então o José estava ali com seus outros irmãos. Ele tinha 11 outros irmãos, eles eram 12, as 12 tribos de Israel. Ele tinha 11 outros. E sabe de uma coisa? Ele não andava da mesma maneira que os outros irmãos andavam. Ele não se amoldava ao estilo de vida dos outros irmãos. Amados, você diz assim: ai pastor, mas isso é uma coisa fácil. É nada. Nós vivemos um projeto social, nós somos seres sociais. Sabe qual é uma coisa que o mundo, que a sociedade demanda de mim e de você? Que a gente se amolde. Se chama peer pressure. Esse é o nome do jogo. Pressão dos seus pares, ou pressão das pessoas que você anda com elas. Eu duvido que você possa andar com um grupo de pessoas que fumam droga e eles se tornarem seus íntimos, você gastar a maior parte do tempo com eles, sem que isso seja um problema sério para a tua vida, ou sem que você se amolde. Não existe como. Existe a pressão. Então existe toda uma pressão. Quando nós estamos no meio, inclusive na igreja, existe toda uma pressão. E sabe, esse é o grande problema. Por causa dessa pressão sociológica da igreja, por exemplo, muitas pessoas vêm na igreja e não querem submeter a sua alma para uma transformação genuína. Então sabe o que as pessoas fazem? Elas fazem uma coisa chamada modificação de comportamento. Aí é uma coisa na igreja, e às vezes até
nem é tanta coisa na igreja, e uma coisa lá fora. É mais ou menos assim, eu chego na porta da igreja, é como se tivesse uma capa de cristão. Então eu pego a capa de cristão e eu coloco, e aí eu entro na igreja. Nesse ambiente eu sou cristão. Nesse ambiente eu não digo palavras feias, torpes. Nesse ambiente eu cuido do meu comportamento, mas aí eu saio aí fora e eu vou para o grupo com o qual eu convivo no meu dia a dia. Adivinha o que acontece? O meu comportamento muda. Okay? Então isso se chama você tentar controlar o seu comportamento. Se chama modificação de comportamento. Modificação de comportamento não traz transformação duradoura. Porque não é pelo comportamento que você começa. Você começa pela tua alma, não pelo comportamento. O comportamento é um resultado de como a tua alma é. Então a primeira coisa é não se amoldar ao mundo, ao erro. A segunda coisa é difícil, é denunciar o erro. Veja o que diz o versículo 2, a final da parte. E ele trazia más notícias deles a seu pai. Sabe o que o José era, em outras palavras? Um dedo duro. Hoje em dia, ninguém quer fazer isso. Hoje em dia, nós não queremos denunciar. Hoje em dia, sabe qual é o costume que está estabelecido no mundo? This is my business. Esse é problema meu. Você não tem nada a ver com isso. Isso é problema meu. Você não pode denunciar o comportamento. Você não pode invadir a outra pessoa. Então, nós chegamos nesse ponto. Mas o José, ele tinha isso. Ele não só não se amoldava, como ele denunciava o erro. Adivinha o que o José se transformou na sua casa? Rejeitado. Todo mundo queria pegar o José. Se você adotar esse padrão, você não vai ser muito bem visto. Não vai mesmo ser aceito por todo mundo. Esse é um padrão difícil. Mas se você não tiver esse claro posicionamento, você não entra no processo de transformação. Não tem como. Porque aí você se amolda ao mundo. É o que acontece. Segunda coisa, precisamos, para poder entrar nesse processo de transformação, a segunda coisa que precisamos é experimentar o amor do Pai. Veja o versículo 3 e 4. Let's go, Jimmy. 3 and 4. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. José conseguia experimentar o amor do seu pai, vendo, pois, os seus irmãos, que o seu pai amava mais do que a todos eles, odiavam-no, e já não podiam falar pacificamente. Amado, presta atenção no que eu estou dizendo. A menos que você experimente o amor do Pai, na hora que você tiver que passar por uma transformação de caráter, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai se amoldar, você vai fugir, você vai rejeitar. Na hora que alguém questionar você, na hora que alguém contradizer você, você vai fugir. Sabe, a transformação do caráter nosso é mais ou menos, um exemplo que eu gosto de dar, é mais ou menos como aquela pedrinha lá no rio. Pedrinha pequena. Se já for na beirada de rios assim, que são caudalosos, principalmente em montanha, nas beiradas dos rios assim, há muitas pedrinhas que são redondas, bem redondinhas. Você sabe o que aconteceu para que ela ficasse daquela forma? A água foi levando essa pedrinha e ela foi batendo uma nas outras. E isso fez todo um processo de transformação. Aparou as arestas, se era pontuda, tirou as pontas e ela ficou redondinha. Redondinha. É mais ou menos assim o processo pelo qual nós nos submetemos. E se nós não tivermos realmente certo de que nós somos amados, sabe o que vai acontecer? Nós vamos defender a nós mesmos.
Se eu não tiver certo que o meu Pai me aceita e que eu sou aceito, se eu não estiver com a minha alma em dia, eu duvido que eu consiga ser exortado por alguém. Eu duvido. A gente não aceita, porque a gente tem um sentimento de necessidade de ser aceito. Eu conheço pessoas que literalmente não conseguem ouvir a palavra não. Tal é a necessidade de serem aceitos, de serem amados, de se sentirem amados. Então, quando confrontado, o negócio é terrível. E sabe o que é isso? Isso é falta de realmente sentir o amor de Deus. Vocês acham que se Jesus não realmente tivesse experimentado profundamente o amor do Pai, ele conseguia ir por todo o processo que ele teve de passar? Nunca. Nunca. Ele fugiria na primeira vez. Fugiria na primeira vez. Ele não conseguiria confiar no Pai. O processo de transformação, que é duradouro, exige que eu e você tenhamos experimentado o amor do Pai, a ponto de confiar nossa vida na mão dele, a ponto de entregar nossa vida na mão dele e dizer: Senhor, aqui está. Eu quero contar para vocês uma partezinha. Eu ainda não estou terminado. Ninguém pense, por favor, não tenha essa ideia errada sobre a minha pessoa. Deus não terminou comigo no processo de transformação. Aliás, eu estou mais longe do que gostaria de estar para terminar. Mas algumas coisas já aconteceram na minha vida. Eu lembro que quando eu era bem jovem, eu nasci no campo missionário praticamente, evangelizando, plantando igrejas, indo e vindo. E aí, logo, eu criei uma missão chamada Missão Amide. E nós, lá em Guarapuava, nós fundamos lá um instituto bíblico. E eu chamei pessoas de outras regiões, jovens, eles vieram. E aí a missão cresceu. E igrejas, nós tínhamos lista de espera de gente formada na missão para ir trabalhar nas igrejas. Nós tínhamos igrejas esperando. Por quê? Porque o projeto que nós tínhamos para eles era muito bom. Era um projeto prático, em que os jovens iam de casa em casa, batiam na porta, começavam um grupo de estudo bíblico. Então eles saíam prontos para fazer isso. Aí um belo dia, e eu sempre fui avivadão, eu tinha muitos amigos. Um deles, vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, se chama Paul Neely, aquele irmão que mora aí no norte dos Estados Unidos, altão, o Paul e a Cíntia. Eles viviam indo no Brasil. E eu levei eles na escola, e adivinha o que aconteceu? Fogo puro, todo mundo foi batizado no Espírito Santo. E naquele tempo eu estava na igreja presbiteriana, onde não tinha esse negócio de batismo no Espírito Santo. Eu já era batizado no Espírito Santo. Aí a escola inteira, todos os jovens, falando língua, aquele negócio, profecia, pá! E aquele negócio, e adivinhe, não tem como esconder isso. E quando os jovens foram então para a igreja, aquele negócio era fogo. Aí todo mundo, o que está acontecendo? E aí eu tinha um irmão muito querido, eu gosto muito dele, chamado Paulo Neivert, meu amigo. E ele era um dos diretores da missão comigo. Ele disse assim: João, eu acho que você tem que entregar. Eu fundei a missão, convidei ele para ser parte da diretoria comigo. Ele disse: João, eu acho que você tem que entregar a direção da missão para o tio Milton, que é um tio da Alice, muito joia, foi quem me evangelizou, discipulou. Daí eu disse assim: ai, o tio Milton, ele é tradicional, não é batizado no Espírito Santo, esse negócio vai ser. E decidi que eu não entregaria. Sabe por quê? Por sentimento de perda, necessidade de controle, não poder abrir a mão, sabe? Falta de saber de Deus, do amor profundo de Deus, que o que é para mim de Deus nunca vai ser tirado de mim. Quando você sabe isso, você entrega. Por isso que Jesus disse: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
E ele diz assim: eu tenho esse mandado de dar e de tornar a receber do meu pai. E aí eu não quis entregar. Adivinha o que aconteceu? Deus falou comigo em sonho, e Deus diz assim: olha, é como eu fiz lá no passado com Isaac. Eu dei Isaac para Israel, mas aí aconteceu o seguinte: eu dei Isaac para Abraão, mas aí o que aconteceu foi o seguinte: eu pedi para Abraão sacrificar o Isaac. Se Abraão não tivesse sacrificado o Isaac para mim, ele teria perdido. Eu te dei a missão, eu pedi para você entregar na minha mão de volta. Você não entregou, ela vai morrer. Não deu outra, morreu mesmo, mortinha, acabou. Mas ainda bem que eu tinha uma palavra de Deus, e ele falou comigo num texto que está lá em Daniel, quando o rei Nabucodonosor se exaltou, se tornou uma árvore grande, e Deus disse: corta a árvore e amarra o toco na terra até o momento específico, porque depois esse toco vai nascer do tronco, aí da cepa vai nascer uma árvore igualmente frondosa. Deus me deu essa palavra. Eu falei: uau, então o Senhor não matou totalmente, o Senhor só cortou. E aí um dia eu entendi, eu tinha fundado essa missão discipulado quando eu estava em Foz do Iguaçu. E aí eu voltei uma segunda vez para Foz do Iguaçu, e lá em Foz do Iguaçu nós fundamos, há uns 28 anos atrás, 29 anos, a Amida World Mission, que hoje estamos em 40 e tantos países, bases da missão. Mas adivinha o que? Fundamos a missão e uma bênção. De repente, a mesma coisa. A mesma coisa. Aí Deus falou comigo: como é que é? Vai perder o Isaac de novo? Eu disse: não. Eu juntei toda a liderança, nós éramos 40 e tantos líderes na missão e na igreja. Eu chamei todo mundo e eu disse assim: olha, irmãos, vocês estão questionando a minha liderança na missão, tudo bem. Eu estou me destituindo, eu estou tirando a minha coroa da cabeça e pondo os seus pés. Eu me destituo. E li para eles o texto que nós lemos de Filipenses: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E por mais ou menos um ano, nós ficamos sem líder. Para comprar qualquer coisinha pequenininha de $5, tinha que fazer uma reunião com todo mundo. Eu não tinha líder, não tinha decisão. Aí um belo dia, nós fomos para um retiro e Deus diz: eu estou te levantando. E aí aconteceu um monte de coisa e Deus me levantou. E o pessoal se ajoelhou na minha presença, me ungiu, reconhecendo a minha liderança e se submetendo, e nunca mais eu tive problema. Nunca mais. Nunca mais. Amados, deixa eu só te dizer uma coisa: se você não experimentar o amor de Deus, você nunca vai conseguir fazer isso, porque você vai ter sentimento de perda. Tem alguém tentando tirar a minha missão, como se a missão fosse minha, como se eu próprio fosse meu. Nem eu mesmo pertenço a mim. Vocês entenderam? Então, saber o amor de Deus, experimentar o amor do Pai. Sabe, versículo 3 nos diz assim: que Israel amava mais a José do que seus irmãos, e fez uma túnica colorida para ele, de mangas largas. Você tem que vestir a túnica que o Pai tem para você. Experimentar o amor de Deus é vestir a túnica que o Pai te dá. E sabe, essa túnica é a vestimenta, aquela túnica, a primeira túnica da história. Sabe qual foi? Foi feita lá no Jardim do Éden. Quando o homem pegou, a Bíblia diz que eles fizeram vestes de folha de figueira para eles. Aí Deus veio, tirou a veste de folha de figueira, matou um cordeiro e cobriu eles com pele. Foi a primeira túnica da história. Essa túnica de vestes que foi feita para José. José na Bíblia é um tipo de Cristo. Você não vê falar de pecado do José, você não vê falar das fraquezas, que ele é um símbolo, um tipo da pessoa de Jesus. E essa túnica está lá, significa
a justiça de Deus cobrindo ele, significa a vida de Deus em volta dele, significa ele ser revestido com a vida de Jesus, colorida, bonita. Precisamos vestir a túnica especial. As pessoas precisam ver o amor do Pai nas nossas vidas. As pessoas precisam ver esse amor do Pai nas nossas vidas. E vou dizer uma coisa para vocês: quando você sair por aí exibindo a sua túnica, que é a expressão do amor do Pai para a sua vida, tem muita gente que vai odiar você, vai achar que você é crente demais, vai muito na igreja. Que negócio é esse? Só vive na igreja, vai demais na igreja, como se a igreja fosse demais. Entendeu? Somando as horas que a gente gasta em torno de nós mesmos, qual é o tempo que a gente gasta com Deus? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Então, as pessoas precisam ver isso, só que elas não vão gostar. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai amava mais do que os outros filhos, odiaram e já não podiam falar a ele pacificamente. Já falavam com ele só na rejeição. Olha, Jesus disse para os seus discípulos: se rejeitaram a mim, vão rejeitar vós. Então, amados, se nós somos aceitos no mundo, alguma coisa está errada. Porque você só é aceito quando você é um igual. É o tal do peer pressure. É a pressão dos pares. Você não é igual, vai ser rejeitado. Terceira coisa, precisamos de revelação clara sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Versículo 5 diz, please. Olha aí, ó. Jacó teve um sonho e contou, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso ainda o odiaram mais. Volta um pouquinho, Jimmy. No versículo anterior. Por isso, repita comigo. Por isso ainda odiaram mais. Sabe o que o mundo odeia em você? Não é você. O mundo odeia em você o seu destino. O que Deus tem para você. É isso que o mundo odeia. Agora, se o mundo não souber o que Deus tem para você, não vai te odiar nunca. Você vai ser amigo do mundo, amiga do mundo. E a Bíblia diz: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É um versículo bíblico isso. Então, eles odiaram, porque o José teve um sonho, e o sonho era Deus falando do destino dele. Sabe, se levanta gente contra, se levanta a oposição. Vamos para frente um pouquinho. Vamos aí para frente, versículo 6. Pois lhes disse: ouvi, peço-vos este sonho que eu tive. Ele contou o sonho. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho se levantou e ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Uau! Aí veja qual que é o próximo versículo. Responderam os seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por causa dos sonhos e das suas palavras. O mundo odeia o seu destino. Repita comigo: o mundo odeia o seu destino. Se você está assim com o mundo, não está parecendo que você tem destino. A hora que o seu destino começar a aparecer, o mundo vai te odiar. Teus amigos vão te odiar. As pessoas não vão querer. Vai mudar o seu rol de amigos. Vai mudar. Veja que coisa interessante. Precisamos tornar conhecido o propósito de Deus para as nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não responda. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o teu destino? Por qual você foi criado? Não responda. Como que é possível a gente entrar num destino que a gente não sabe qual é? Ai, pastor,
Mas Deus ainda não me falou. Peraí, você veio nesse mundo com um destino. Quando você recebeu a Jesus, você recebeu um destino. Que tal perguntar para Ele? Que tal falar com Ele sobre o seu destino? Qual é o seu destino? Que tal parar um pouquinho de se preocupar com as coisas do mundo e perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o meu destino? Eu fui feito para alguma coisa. Gente, presta atenção aqui. Escute isso. O avião, ele foi feito para voar. Ele foi construído para voar. Mas a águia, ela nasceu para voar. Voar faz parte da identidade da águia. Ela não precisa de controle, ninguém controlando. Ela não precisa de esquema, ela não precisa de nada. Você não é avião, você é águia. Você nasceu com um destino, está dentro de você. Isso. Vocês entenderam a diferença das coisas? Então, olha só, nós precisamos conhecer esse propósito. Depois, precisamos também de confirmação através das outras pessoas. Veja o versículo 8. Leia comigo, vamos ler. Responderam-lhe, vamos lá, todo mundo, gente, de novo. Responderam-lhe seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós. Quem disse isso? Não foi José. José só contou o sonho. Quem interpretou? Os irmãos dele. Os irmãos dele. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando se torna conhecido, você precisa da confirmação através de outras pessoas. As pessoas vão te dizer: não, peraí, o teu negócio é esse. O seu negócio é aconselhamento. Olha o rastro de pessoas que ficam por onde você passa por causa do seu conselho. Muito interessante. Esses dias Deus me disse para dizer essa palavra para alguém. Ei, olha o rastro de pessoas abençoadas que ficam atrás por onde você passa. Então presta atenção, gente, é isso aí. É isso aí. Nós precisamos da confirmação. Precisamos conhecer a extensão do que Deus tem para nós. Veja o versículo 9 e 10. Vai lá de mim. 9. Teve José outro sonho. Diga comigo, outro sonho. E aí ele de novo conta aos irmãos dizendo: eu tive um outro sonho. Eis que agora o quê? O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Versículo 10. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai. Ele disse: menino, que sonho é esse que você teve? Porventura, eu e a tua mãe também vamos nos inclinar com o rosto em terra perante ti? Menino, tu está muito arrogante. Que negócio é esse? E adivinha o que aconteceu? Você sabe da história de José. Ele mandou buscar seu pai e sua mãe. Quando estavam na miséria, no tempo de fome, levou para o país, deu a melhor terra, que era a terra de criar ovelhas. Deu a melhor terra para eles. E isso aconteceu. Então veja bem, nós precisamos conhecer a extensão. Amados, às vezes Deus deu para você um negócio tão grande. Porque na Bíblia tem um versículo lá em Romanos que diz assim, ó: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Entendeu, Ana? Eu estou crendo que Deus está falando com você, Ana. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Você está entendendo? Então é muito maior. É muito maior. Você precisa saber qual é a extensão. Qual é a extensão? E sabe, não é porque você quer. Você não tem que sair correndo. Gente, eu sou pastor. Posso lavar minha roupa suja em casa? Isto é, posso falar da minha classe? Acho que eu posso. Eu tenho direito. Me incluo nisso. A classe pastoral hoje em dia é uma das classes mais problemáticas que existe. Eu quero só dizer uma coisa para vocês. Eu sou educador, eu sou PhD em educação.
Eu tenho 2 cartões, um da igreja, de pastor, e outro de educador. Há vezes que eu não dou meu cartão de pastor, porque é vergonhoso. E sabe, não pelo que eu estou fazendo, mas porque a minha classe está fazendo. Então o que acontece é o seguinte: Deus tem alguma coisa preparada, mas as pessoas hoje em dia estão querendo pegar isso pela sua própria força. A Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. As pessoas não querem negar a si mesmas, não querem se humilhar, não querem obedecer para que Deus exalte. As pessoas estão à busca da sua própria exaltação. Sua própria exaltação. Isso é verdade. E a minha classe é a pior delas. Os pastores são os piores. Na maioria das igrejas que você chega, o lugar melhor tem uma placa escrita assim: pastor, é o parque do pastor, o melhor lugar. Não são mais os que servem. Pastores não querem ser mais os que servem, querem ser os que são servidos. Vocês estão entendendo? É muito complicado isso, mas é verdade. Então, há uma extensão muito grande do que Deus quer fazer, e é Deus quem decide, é Deus que nos dá, e Ele nos dá pela graça. Deus nos dá dons pela graça. Vocês sabem o que significa dom? Dom é uma palavra que vem do grego. A palavra grega para dom é charis. Charis, que é onde vem carismático, que é dom. Sabe qual é a raiz da palavra charis? Graça. Um favor imerecido. Eu estava ouvindo um vídeo sobre um pastor no Brasil. Ele tem uma bocona de trombone. Ele estava falando sobre os cantores, os grupos evangélicos. Ele estava dizendo em palavras claras que eles estão fazendo violência com a noiva de Jesus. Estão prostituindo a noiva de Jesus, cobrando 10, 15 mil para cantar músicas que o Espírito Santo revelou no coração, recebendo de graça, pelo cálice, um favor imerecido, e agora estão cobrando. E ele disse que tais pessoas são aquilo que a gente conhece lá no Brasil como cafetão, que vende a outra pessoa para prostituição. Mas ele disse: a noiva de Deus não é prostituta, e quando Jesus vier, Ele vai cobrar isso. E essa mesma palavra serve para os pastores. Sabe, há pastores vendendo o seu ministério, promovendo, se autopromovendo. E Deus não tem nada a ver com isso. Eu estava olhando uma outra pessoa falando do Michael Jackson, dizendo que ele admirava muito mais o Michael Jackson. Ele estava citando alguns cantores famosos brasileiros. Admirava muito mais o Michael Jackson do que esses cantores brasileiros cristãos. Se rebelaram contra ele. Recebeu milhares e milhares de e-mails dizendo: que bobagem é essa? Aí ele respondeu os e-mails, gravou um vídeo e pôs no YouTube. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: olha, eu tenho muito mais misericórdia do Michael Jackson, porque o Michael Jackson cantava em nome dele, acertava em nome dele, errava em nome dele. Mas esse pessoal precisa usar o nome de Deus para fazer as coisas. E aí ele falou: é por isso que eu tenho mais misericórdia do Michael Jackson do que desses cantores, porque eles vão ter que se acertar com Deus, porque estão usando o nome de Deus. E ele estava citando alguns nomes, como por exemplo um nome muito conhecido, Dedé Santana, que se tornou cristão. Ele disse: por que vocês acham que Dedé Santana se tornou cristão? Ele disse que a Globo nunca pagou o que ele está recebendo pelos testemunhos dele e tudo mais. É assim. Então presta atenção. Nós, para entrarmos nesse processo de transformação, nós precisamos ter uma revelação do propósito de Deus, e entrarmos no propósito de Deus pela graça de Deus, não pela minha força,
não por violência, não. Amados, eu sei que eu peco muito por falta de ação, porque você peca de duas maneiras: por ação demais, quando não deve fazer, peca por coisas que você faz quando não deveria fazer, e você peca por não fazer coisas quando você deveria fazer. Eu sei o propósito que Deus tem para mim. Eu acho que eu peco, o meu caso é pecar quando eu não faço o que deveria fazer. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava num retiro com a Heidi Baker, o pessoal todo, o Bill Johnson, e a Rachel está dando aula lá para as crianças, mas ela estava lá nesse retiro. Mais algumas pessoas da igreja com a gente. Eu estava lá adorando. E aí Deus disse para mim: pede uma nação. Eu vou dizer honestamente para você. Eu disse: Deus, eu não estou pensando em nação, eu estou adorando. Eu não quero saber de nação. Senhor, eu estou adorando. Está bom demais adorar. Aí passou e eu continuei adorando. Aquele negócio tremendo, uma unção tremenda. De novo Deus fala comigo: pede uma nação. Eu falei: já conheço Deus. Se eu não pedir, não vai largar do meu pé. E aí eu fiquei pensando assim: nação, uma nação, uma nação. Peço uma nação, papapá, uma nação. E de repente, pum, Angola. Eu disse: Senhor, tá bom, se você quer me dar uma nação, me dá Angola. E esqueci, voltei para a adoração, nunca mais me lembrei. Mandou pedir, deixei lá. Dali a alguns meses, eu recebi um telefonema da Angola. Um português quebrado, eu sabia que era meio de Portugal, mas não era de Portugal. E a pessoa se apresentou, e ela disse assim: olha, eu estou convidando o senhor para vir aqui, e eu descobri, o senhor, Deus me deu o seu nome, eu fui atrás, e eu achei o seu telefone, e o senhor precisa vir aqui. Nós temos uma base em Angola, missionário, em Angola. O nosso missionário lá é professor universitário. E ele disse para mim: eu vim aqui, o senhor precisa vir aqui porque Deus quer que a gente implante aqui uma base da missão. E aí eu fui para lá, marquei um tempo, fui para lá. Uma luta para chegar lá, uma guerra para chegar na Angola. Aí eu cheguei. Aí eu estava numa reunião de pastores, muito legal assim, a porta era aqui atrás de mim, e eu estava falando com os pastores. E de repente entram uns 2, 3 jovens, eu olhei neles, eles sentaram lá, então de repente escuraram. Aí o pastor da igreja estava do meu lado, eu perguntei: pastor, quem são aí as figuras, né? Quem são os jovens? Ele falou: olha, estavam há 7 dias no monte, jejuando e orando, estão acabando de chegar no monte. Eu falei: opa! Então, não é conversador mole. Aí eu virei para eles e falei: vocês têm alguma coisa que vocês querem compartilhar? Aí um deles disse: a gente já ia pedir a palavra. Aí um deles se levantou. Ele disse assim: pastor, nós estávamos no monte e Deus nos deu uma visão. Deus mostrou para ele uma pessoa assim, 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 assim. Ele descreveu a pessoa. Nós nunca tínhamos visto essa pessoa. E ele me descreveu. Uma barba assim e tal, assim e tal. E quando nós chegamos aqui, Deus disse que o senhor era a pessoa. Eu falei: uau! Ele falou: a gente ia vir amanhã do monte. Nós viemos hoje, porque Deus disse que a gente ia encontrar a pessoa. E a gente chegou aqui, o senhor era a pessoa. Eu falei: mas o que é isso? Quem sou eu? Quem é a casa do meu pai? Para Deus fazer um negócio assim. Mas Angola é parte do meu destino. E eu estou falhando. Eu devia estar pensando mais na Angola. E aí ele disse assim: e Deus mostrou uma visão para ele ali. Viu um estádio lotado de gente doente, assim lotado. E o Senhor estava pregando e havia gente levantando, sendo curado de tudo que é tipo de doença. Nós temos um destino que vai muito além de nós mesmos. O teu destino vai muito além de você. Porque se o teu destino for do teu tamanho, ele não é de Deus. Escuta isso. Se o teu destino for do teu tamanho, ele não é de Deus. Você não precisa de Deus para ter um destino segundo as tuas possibilidades.
O teu destino é um destino segundo as possibilidades do teu Deus. Muito maior do que você. Amém? Então nós precisamos de uma transformação que é permanente para entrar nesse destino. E eu quero terminar. O processo de transformação levanta inimigos. Nosso estilo de vida faz inimigos. Na própria casa. Jesus diz, na própria casa vai se levantar irmão contra irmão, marido contra mulher, pai contra filho, na própria casa. Nosso estilo de vida causa inveja. Versículo 11. Mas também causa expectativa. Verso 11. Veja lá. Seus irmãos, pois, o invejavam. Diga comigo, invejavam. Invejavam. Mas seu pai guardava o caso do coração. Igual Maria. Maria guardava aquela palavra que ela recebeu do anjo no coração. Você tem que guardar no coração. Porque o seu destino vai levantar gente contra você, mas também vai levantar gente a favor, que guarda no coração. Amém? O processo de transformação, sabe o que ele faz? Versículo 12. Leva a conspirações contra você. Vai haver conspiração contra o teu destino. Amados, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quero explicar isso direitinho para você. Estou terminando. Olha aqui para mim. Por que você acha que o Herodes tentou matar Jesus quando ele tinha recém-nascido? Por causa do destino. Quando Jesus era pequeno, ele não era uma ameaça, meu amigo. Mas depois que Jesus cresceu, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele submeteu todas as coisas debaixo dos pés dele. Então, o teu destino vai fazer isso. Vai causar inveja, vai causar expectativa, vai levantar conspiração. Veja o versículo 12. Ora, os seus irmãos foram apacentar os rebanhos do seu pai em Siquém, versículo 13. Vamos lá rapidinho. 13. De mim, por isso. Disse, pois, Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém, vem e te enviarei deles. Respondeu José: eis-me aqui. Obediência. 14. Vamos lá? Disse Israel: vai e traz uma resposta. E ele foi. 15. Um homem encontrou José pelo campo e ele perguntou: o que procura? 16. Ele disse: meus irmãos que apacentavam. 17. E disse o homem: foram daqui a Dotã. E José seguiu seus irmãos. 18. Veja o que está escrito aí agora. Leiam comigo todos juntos. Eles ouviram de longe, e antes que chegassem aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. E veja o que eles disseram mais. Vai lá, próximo versículo 19. Dizendo uns aos outros: eis que vem ali o sonhador. Vai lá. Vindo, pois, ele, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o comeu. Agora leiam junto comigo. Veremos então o que será dos seus sonhos. Vamos ver o que vai acontecer com os sonhos. Vamos matar os sonhos. Irmão, irmã, a gente, as situações, a conflito espiritual querendo matar os teus sonhos. Presta atenção. Há conflito espiritual. Se você tiver cumprido na sua vida o primeiro requisito, o requisito do processo, então você tem que saber que ninguém consegue matar o teu sonho. A conspiração é contra o teu destino. O processo de transformação nos despoja. Ai, pastor, que bom, ninguém pode matar meu destino, Deus segura o meu destino. Aham, mas tem um preço. Mas tem um preço. Vai para frente, versículo 21. Veja lá o versículo 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele, dizendo: não lhe tiremos a vida. Vai para frente. Também lhe disse Rúben: não derramai o sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo da mão deles, a fim de restituí-lo ao seu pai. Vai para frente. Logo que José chegou a seus irmãos, leia comigo agora.
Estes, de novo, gente, vamos todo mundo junto. Estes o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. Você, antes de entrar no seu destino, tem que ser despojado. Porque, sabe uma coisa? Se o teu Isaac, se aquilo que Deus deu na tua mão se tornar para você mais importante do que o teu Deus, você perde. Então Deus te dá, e daí Deus tira, depois Ele te dá de novo, por causa da tua fidelidade. Foi assim que Ele fez comigo no caso da missão. Eu sei do que eu estou falando, já passei por isso. Nós somos despojados no processo, somos desamparados no processo, somos colocados na condição de escravo. Versículo 25, vai lá, time, 25. Depois se assentaram a comer, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas, que eram os árabes, que vinham de Gileade nos seus camelos, e traziam canto, bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Próximo, versículo 26. E disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? 27. Veja o que diz aí. Vamos lá, gente. 20, vendamo-lo a esses ismaelitas, não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram seus irmãos, venderam a José como escravo. Vai ter um tempo em que você vai ser entregue como Jesus foi. José é um tipo de Jesus, para servir. Vai ter uma argola aqui, vai ser pago um preço, vai ter que ser dito para você o que fazer, quando fazer, como fazer. Se você for fiel, você entra no teu destino. Somos escravos. Versículo 32 a 35 nos diz que eles voltam para o pai. Eles mataram um cordeiro, lambuzaram a túnica de sangue, e veja o que fizeram. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, dizendo: achamos essa túnica, vê se é a túnica do seu filho ou não. 33, vai lá. Reconheceu a túnica e exclamou: ai de meu filho, uma besta fera o devorou. Certamente José foi despedaçado. Você vai ser dado por morto antes que chegue a tua hora. Antes do trono tem a morte. Jesus obedeceu até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. Essa é a transformação permanente que te prepara para o trono. Sabe o que José teve que aprender? Eu vou dar uma dicasinha do nosso próximo estudo, adiantar um pouquinho. Teve que aprender a ser humilde, teve que aprender a perdoar, teve que aprender a ser longânimo, ele teve que aprender a ter paciência, teve que aprender a ser perseverante. Tudo isso é fruto do Espírito, para poder sentar no trono, porque ele ia governar simplesmente sobre a terra toda. O mundo conhecido da época ficou na dependência de José. O teu futuro é grande, mas presta atenção, você tem que passar por um processo de transformação para entrar no teu futuro. Amém? Diga amém comigo. Diga assim: Senhor. Diga comigo: Senhor, eu quero passar pelo processo de transformação. Amém. Vamos terminar o grupo cantando essa música. Ignorado a língua confessará, Ele é o Senhor. Diga Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome é Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,